Saúdo cordialmente a todos vocês que agora estão comigo para mais um momento de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Convido-os para darmos sequência à caminhada de Jesus segundo o Evangelho de Marcos. Ele que está rumando pela última vez para Jerusalém, está preparando os seus discípulos, inclusive, para a sua partida. O tema do nosso estudo hoje, como engloba pelo menos dois assuntos, é uma pergunta. Como nós nos posicionamos diante de Jesus? Como nós nos posicionamos diante de Jesus? E o texto é Marcos capítulo 8, versículos 22 a 33. Nós temos um encontro de Jesus com um cego em Betsaida, a cura desse cego, e logo depois está relatada uma reação positiva dos discípulos em relação a Jesus, cujo centro é a confissão de Pedro quem é Jesus. Diante disso, Jesus, preparando-os para a sua breve partida, pela primeira vez abertamente alerta eles que ele tinha que sofrer e morrer, e agora uma reação negativa de Pedro querendo impedir esse evento. Tudo isso está em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 33, para o nosso ensino. Que Deus Espírito Santo nos abençoe em mais esse estudo. Inicialmente, duas, três frases assim, perguntas, questões, reflexões. Primeira, ninguém fica indiferente diante de Jesus. Cada um tem uma certa reação diante de suas palavras e suas ações. Uns reagem com fé, outros com dúvidas, outros fazem de conta que eles estão indiferentes, o que é a mesma coisa, na verdade, do que a falta de fé, a incredulidade. Outros podem até reagir com violência. Jesus tem sido usado como desculpa para tantas coisas, inclusive com vieses políticos. Muitos usam ele como desculpa para defender uma certa posição. É de se perguntar o que Jesus realmente veio fazer aqui na Terra. E então fica também a pergunta para você e para mim. Como é que você se posiciona diante de Jesus? Quem você acredita que é Jesus? O que ele significa para você? No texto de hoje, então, nós temos dois assuntos e duas reações. O primeiro assunto é uma cura, e então seguido de uma confissão, né? A cura de um cego em Betsaida. Betsaida é ao norte do Mar da Galileia, uma cidadezinha mais para o lado direito, quem olha no mapa, no nordeste do Mar da Galileia. Diz o texto que algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Afastou ele do povoado, então, uma coisa bem pessoal. Cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? Então, o toque pessoal de Jesus, a saliva, ela era muitas vezes considerada também medicinal, né? Saliva, aplicou nos olhos, impôs as mãos sobre o homem e perguntou, você vê alguma coisa? E o homem disse que via mais ou menos. Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que estão andando. Aí Jesus continua com o toque pessoal. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. E então Jesus mandou ele para casa e ordenou, não volte para o povoado, ali onde ele estava. Então ele morava em outro lugar. Aí o chamado segredo messiânico, Jesus volta e meia proibia as pessoas de divulgarem os milagres que ele fazia para não ser mal entendido, porque ainda não era a hora de ele ser revelado na totalidade, abertamente como filho,
como Filho de Deus. Isso aconteceria só com a sua gloriosa ressurreição. Um aspecto interessante sobre essa cura é que é a única cura que os evangelhos narram sobre que Jesus fez em duas etapas, né? Ele primeiro aplicou saliva, o homem viu mais ou menos, daí Jesus impôs as mãos sobre ele, mais uma vez, e daí ele passou a ver perfeitamente. Ora, quem sabe tem um ensino espiritual por detrás disso. Nós precisamos sempre de novo ser tocados pelo Espírito Santo que Jesus nos envia para compreendermos as Escrituras, para realmente crermos no poder e no amor de Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso bom pastor. Facilmente, diante das adversidades da vida, nós esquecemos disso. Temos que ser tocados sempre de novo por Jesus, e Ele o faz através de sua palavra e dos sacramentos. Continua o texto narrando, a partir do versículo 27 de Marcos 8, que daí Jesus e os discípulos foram mais ao norte para a região de Cesareia de Filipe. Isso é mais 40 quilômetros ao norte em direção à Síria. Cesareia de Filipe, para distinguir de uma outra Cesareia no lado do mar Mediterrâneo, a Cesareia do mar, e aquela lá em cima é o lugar mais ao norte, na Palestina, em que Jesus pisou enquanto estava na terra. O lugar mais ao norte, né? Para a banda de Cesareia de Filipe. E lá ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos responderam: olha, o povo tem diversas opiniões a respeito do Senhor. Uns dizem que o Senhor é Elias. Sabe aquele profeta Elias que numa carruagem de fogo foi levado vivo por Deus para junto de si? Ninguém sabe onde ficou seu corpo, ele foi levado numa carruagem de fogo, né? Então, seria uma espécie de reaparição de Elias. Outros diziam que ele era João Batista, o João Batista que tinha sido morto, decapitado por ordem do rei Herodes. Então seria como que o João vivendo de novo, uma ressurreição, uma reaparição de João. Outros dizem ainda que o Senhor é um dos profetas. Ora, através de Moisés havia uma profecia lá em Deuteronômio que viria o profeta com letra maiúscula, né? Que seria o Salvador dos povos. Mas quando a esperança messiânica deles, quando eles pensavam assim em algum profeta, eles não sabiam exatamente que tipos, provavelmente pensavam em um profeta a mais no estilo dos profetas do Antigo Testamento. E aí Jesus lhes pergunta: mas vocês, agora eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Agora uma coisa interessante, o Pedro, que era o eterno falastrão, que sempre falava primeiro, ele responde a Jesus. Jesus perguntou a todos os discípulos, mas ele falou primeiro, então o que ele responde, ele está respondendo em lugar de todos, né? Ele diz que o Senhor é o Messias ungido por Deus, o Cristo, o Messias quer dizer ungido com óleo, ungido pelo Espírito Santo, para ser o grande profeta, o maior o sumo sacerdote, o grande sacerdote, e ser o rei dos reis. Ou seja, ele faria todo o trabalho pela nossa eterna salvação. O Pedro que respondeu isso em lugar de todos. Aí Jesus novamente proíbe os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, ou seja, não fiquem espalhando isto por hora. Então, resumindo até aqui, nós vimos que Jesus faz uma cura milagrosa, um cego que é curado, e logo depois essa confissão de Pedro. Um detalhe interessante e importante sobre essa confissão: os discípulos volta e meia tinham dificuldade de entender também quem era Jesus. Eles também duvidavam.
Aqui é a primeira vez que aparece uma resposta clara, aberta. O Senhor é o Messias. Tá? Agora, na segunda parte do nosso estudo, nós temos de novo duas partes. Jesus, depois disso aí, ele fala claramente aos discípulos pela primeira vez, ele falaria mais duas vezes, que importava, era necessário que ele fosse para Jerusalém. Ele diz assim, diz o texto, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo, o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Em primeiro lugar, ele se autodenomina o Filho do Homem, com letra maiúscula. Ele é o Filho de Deus e também verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Marcos sempre faz questão de destacar isso, lembrando mais uma vez que ele escreve seu evangelho para gentios, para não judeus e não cristãos, quem sabe, ou para cristãos para fortalecê-los na fé, mas para gentios. E Jesus usa aqui o título messiânico dele, o Filho do Homem, terá que ir, era necessário que fosse para Jerusalém. Essa é uma necessidade divina do coração amoroso de Deus. Era importante para Deus que Jesus sofresse, padecesse, sofresse e morresse. Esse é um imenso amor de Deus, que o seu único filho, o Filho do Homem, fosse rejeitado, fosse maltratado, rejeitado por toda a liderança religiosa da época, fosse maltratado e finalmente crucificado, morrendo assim na cruz. Era necessidade do coração amoroso de Deus que isso acontecesse em favor de nós. Até esse ponto foi o amor de Deus por nós. E diz o texto que Jesus dizia isso agora com toda a clareza. Então isso ele falou abertamente para eles. Como eu já disse, mais 2 vezes adiante ele dirá isso novamente. Mas agora vem uma reação novamente de Pedro. Jesus estava olhando para todos, né? Mas Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. De jeito nenhum, diz um outro evangelho. Isso jamais vai te acontecer, não pode. O senhor ser morto, de jeito nenhum. O Senhor é o nosso líder, o mestre, o Senhor vai ficar conosco. Jesus virou-se, olhou para os discípulos, quer dizer que essa dúvida ou essa ideia estava na mente dos demais também, né? Olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Até aqui o nosso texto de hoje. Saia da frente, Satanás. Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, mas ele identifica a tentação satânica. Ele, através de Pedro, Satanás está tentando o próprio Jesus a desistir do caminho do sofrimento, do amargo sofrimento da sua prisão, nos seus castigos e na sua morte. Na verdade, isso tinha que acontecer conforme as profecias em favor de nós. A maior profecia, quem sabe em tamanho, pelo menos nós temos em Isaías, capítulo 52, 13 até 53, 12, sobre o sofrimento do Filho de Deus, né? Ele que ficou mudo diante dos seus tosqueadores, como uma ovelha fica, ele não reclamou quando ele foi preso, maltratado. E lá diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É o único modo de nós termos perdão dos pecados e vida eterna, escaparmos da condenação eterna, é crendo que o homem Deus deu a sua vida por nós. E aqui Satanás, através de Pedro, está tentando a Jesus a desistir. Lembramos que logo depois do batismo, quando Jesus iniciou seu ministério público, o diabo também o tentou no deserto de várias formas
e Jesus sempre resistiu com a palavra de Deus. Mas o diabo não desistiu, ele sempre o tentava, e a última tentação, com certeza, foi quando algumas pessoas disseram, quando ele estava na cruz: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus não dá voz a ele, não dá ouvidos a essas vozes. Ele sofre a ira de Deus na cruz que nós deveríamos sofrer. E ele termina essa obra. Tanto é que quando ele exclama, está consumado, está terminado, está completado, e logo depois ele morre, ele estava terminada a obra da salvação pela humanidade. E isso seria carimbado e garantido pela sua gloriosa ressurreição. Por isso é que Jesus diz aqui a Pedro: sai da minha frente, Satanás, você não pensa como Deus pensa, mas como os homens pensam. Os homens pensam em fugir da injustiça. Jesus sofre o cúmulo da injustiça para nos fazer justos. Seria esse o nosso estudo de hoje, desde já convidando vocês também para os próximos estudos, aí Jesus nos orientando a não desistirmos da nossa caminhada junto com Ele. Convido-os para uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por mais essa reflexão em Tua Palavra, que através desta palavra nós sejamos fortalecidos em nossa fé e que nós não demos atenção às vozes tentadoras que querem nos afastar do caminho da fé em Jesus Cristo e nos levar à eterna condenação. Da verdadeira fé e que nós pratiquemos esta fé em genuíno amor ao próximo. Concede-nos essa graça, em nome de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Muito obrigado por terem estado conosco mais uma vez. Desde já convidamos até a próxima oportunidade.